Agora eu vou pedir uma coisa para você. Me dá a tua atenção. Me dá. É pouco tempo, você sabe que eu não prego muito tempo. Até 11h30, meia-noite, estourando meia-noite e meia a gente vai embora, tá bom? Aleluia. A gente vai compartilhar uma palavra que eu ministrei semana passada. E hoje eu estava em casa e Deus começou a trabalhar no meu coração a mesma mensagem, mas de uma forma diferente, porque a realidade de hoje é diferente da semana passada. Eu estava numa igreja bem menor do que a nossa, num ambiente também muito gostoso, muito bom, num ambiente maravilhoso, né? Mas a realidade daquele momento era outro, e hoje Deus começou a falar comigo sobre esse tema, resgatando minha identidade original. Diga assim comigo: resgatando a minha identidade original. Esse tema, eu tenho certeza que a minha oração hoje é essa: que essa palavra tome você de uma forma que você não se recupere mais depois de ouvir essa palavra. Que mesmo que você nunca mais volte aqui, aonde você estiver, essa palavra vai pegar você por dentro. Que mesmo que você diga que nunca mais vai na igreja do pastor que votou no Bolsonaro, essa palavra vai pegar você aonde você estiver, querido. Porque por mais que você não goste de mim, quem tem poder não é eu, é a palavra. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, abre aí. Faz aquele outro fundo para nós, veja-me com a tua glória. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Leva-nos essa noite, papai, para entender o que tu queres falar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aleluia. No último dia da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o toque final de Deus, depois de fazer, de gerar, foi ao término daquela obra-prima chamada homem, foi soprar sobre nós vida. Ou seja, Deus soprou sobre nós o Espírito, e o Espírito nos deu vida. Deus, quando criou o homem, Deus teve uma preocupação em colocar o homem numa esfera completamente diferente de tudo que ele já havia criado. Porque todas as coisas que Deus criava, quando Deus terminava de criar, Deus dizia: e viu Deus que era bom. Mas o homem não poderia ficar na esfera do bom. O homem precisava ficar na esfera do muito bom. E para ficar na esfera do muito bom, do melhor, do excelente, do acima, o homem precisava ter algo que o diferenciasse de todas as outras coisas que Deus criou. Primeiro, porque o homem não é uma coisa. Deus criou coisas, o homem ele gerou. Então, no toque final, na criação do homem, na formação, a Bíblia diz que Deus fez. Deus coloca o toque final
sopra o seu espírito, e o homem passa a ser o quê? Alma vivente. E o interessante disso tudo é que Deus pega o homem do pó, Deus pega a terra, Deus pega pó, cria, dá forma e sopra a vida. E aqui está o que diferencia o homem das outras coisas que Deus criou. Tudo que Deus criou tem vida, mas a diferença é que o homem, ele, além da sua parte material, ele tem a sua parte imaterial, porque Deus deu ao homem o Espírito. A Bíblia diz que depois que nós morremos, o que volta para Ele? O que volta para Deus? O Espírito, porque o Espírito é dele. O que é dele volta para Ele. Então quer dizer que nós carregamos algo que é dele. Há um toque de excelência no ser humano dado por Ele, aleluia. Carregamos, o homem passou a carregar algo que recebeu de Deus, uma essência que veio dele. Bom, em outros termos, imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para sermos parecidos com Ele mesmo. Mas não é na forma física. Não é na forma física. A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem, ou seja, imagem e semelhança, querido, não é na forma física, mas naquilo que carregamos aqui dentro. Deus coloca sobre o homem o que Ele não colocou sobre as outras coisas, para que o homem tivesse o quê? 3 coisas fundamentais, semelhantes ao Criador. Primeiro, o homem precisava ser mentalmente semelhante a Ele. Segundo, moralmente semelhante a Ele. Terceiro, socialmente semelhante a Ele. Por que que Deus, ao formar o homem, coloca no homem algo que o diferencia? Muito simples, a Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar sobre a terra. Aleluia! Deus não criou o homem para andar pela terra. Deus não criou o homem só mais uma coisa que Deus criou para embelezar a terra. Não, Deus criou o homem para o homem dominar sobre a terra. A linguagem, imagem e semelhança é como se Deus estivesse dizendo: façamos o homem com a nossa identidade. Nós temos algo dentro de nós que identifica de quem nós somos. Ei, você não pertence a quem pensa que te domina. Você pertence àquele que te gerou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz lá em Efésios que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo, aleluia. Ele nos amou primeiro. A imagem e semelhança de Deus é uma identidade que Deus está dando para o homem, que identifica que o homem, ele tem uma marca, ele tem um DNA, ele tem um pai, aleluia. Não somos órfãos, temos um pai. Há uma identidade. Quando Deus criou o homem, Deus formou o homem, Deus disse assim: domine sobre todos os animais da terra. Os animais não tinham paternidade, tinham domínio sobre eles. O homem não tem, ninguém domina o homem. Escute, Deus não criou o homem para dominá-lo. Deus formou o homem, melhor dizendo, para quê, querido? Para conduzi-lo. Deus não gerou o homem para ter um ser que ele pudesse dominar. Não. Deus formou o homem para conduzir o homem por um caminho, e colocou o homem na terra com uma identidade dele, para que o homem dominasse sobre tudo aquilo que Deus criou. Aleluia! Recebemos de Deus uma superioridade que nos diferencia das demais coisas criadas por Ele, e Ele nos coloca no topo de tudo que Ele criou na terra.
Depois que Deus fez tudo, formou o homem, soprou o espírito, o homem passou a ser alma vivente. Deus chama o homem e diz: agora domine sobre tudo, sobre os animais, sobre a terra. Sabe por quê? Porque Deus precisava colocar alguém para cuidar daquilo que Ele criou com tanta excelência. Mas colocar quem? Colocar alguém que se assemelhasse ao que Ele pensava, a forma em que Ele via, a forma em que Ele se comportava. Você tem coragem de colocar para cuidar da sua casa alguém que você não confia e não conhece? Você colocaria um estranho para cuidar da sua casa? Sim ou não? Não. Você vai procurar, você vai viajar de férias, aleluia. Quem é que tira férias aí? Ah, você não levanta a mão só para dizer que não tem dinheiro, né? Quem é que tira férias aí, aleluia? Glória a Deus, coitado de você que não tira férias, irmão. Não sabe como é bom esse negócio de férias. Quando você sai, aí você vai deixar alguém para cuidar da sua casa. Você vai procurar quem? O primeiro que passar na rua. Ei, você não quer ficar 15 dias aqui na minha casa? Aqui a chave, a geladeira está surtida. Eu tenho um cofre no meu quarto, só não mexe. Claro que não, você vai procurar alguém que você confie, que você saiba que é meio parecido com você. Se você é caprichoso, você vai procurar uma pessoa caprichosa. Alguém que você sabe que gosta de tomar banho para não dormir na tua cama suja. Se você não se preocupa com isso, você não dá bola para essas coisas, você vai procurar alguém do mesmo jeito. Vou procurar alguém que não gosta de tomar banho, que é para não limpar minha cama. Deus precisava de alguém que se assemelhasse a Ele em pensamento, em visão, em sentimento. Então Deus coloca o homem para dominar sobre tudo aquilo que Ele criou, mas coloca o homem no topo da criação para dominar. Diga assim: diga comigo, eu fui gerado para dominar sobre a terra. Escuta, Deus criou o homem para dominar sobre a sua criação. Por isso Ele precisava dar a nós o que? A sua identidade. Precisava dar a nós a sua identidade, aquilo que nos assemelhava a Ele. Quando você tem um filho, você diz assim: ele é idêntico ao pai, ou idêntica à mãe. Ou seja, quando a gente fala idêntico, é porque ele carrega uma identidade, ele carrega algo que assemelha você a ele, ou ele a você, aleluia. Nós temos aqui na igreja o mini pastor Richard, um dos mini pastores. Vamos ter muitos aqui em nome de Jesus. Eu profetizo sobre os filhos de vocês, a próxima geração de homens e mulheres de Deus, aleluia. Pô, os pais não dão amém, meu Deus do céu, que sobra para os filhos, amém? Cara, se você tem um filho, profetiza sobre ele. Eu estava viajando lá no Uruguai e eu mandei um WhatsApp para o Richard. O Richard: pai, estou com saudade. E eu falei: filho, o pai está saindo de uma conferência aqui no Uruguai. E eu conversando com ele como gente grande. Sabe ele onde é que é o Uruguai, irmão? Pai, está sendo uma conferência aqui do Uruguai tremenda, muito forte, filho. Filho, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, amém? Ele: amém, pai. Cara, tu vai ser o próximo pastor, tu vai ser o cara da próxima geração. Eu libero sobre a tua vida uma palavra que tu vai ser o pastor que vai incendiar as próximas gerações. Eu achei que ele ia rir, sabe o que ele falou? Amém. Assim seja. Libera a palavra sobre ele, querido. A não ser que você seja muito ruim, não deixa teu filho se assemelhar a você mesmo. Pede para ele se assemelhar a Jesus, então. A não ser que você seja muito ruim. Se não, diga para Deus: Deus, eu libero uma palavra sobre o meu filho, que ele carregue uma essência que está em mim, que se transfira para ele em nome de Jesus. Então Deus precisava colocar algo em nós para que a gente pudesse dominar sobre aquilo que Ele criou com tanta excelência. Escuta, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra, aleluia. Essa era, mas não é procriando filhos, é filhos espirituais. Tem gente que não está entendendo a palavra, está lendo errado. Segura aí, irmão, eu vou orar uma unção de não fertilidade sobre você.
Tem gente aqui que tem time de futebol de salão em casa, amém, Léo? Aleluia. O cara já... Essa palavra que tu recebeu dele ontem, de fertilidade. Sim, tu disse assim, o Léo foi usado por Deus ontem, liberou uma palavra sobre mim. A palavra que ele pode liberar sobre você é de fertilidade, cara. Ai, ai, ai. Já pegou o Cassiano? Cadê o Cassiano? Tá aí? Tá no apoio na rua. Cassiano, cadê a esposa? Tá aí? Ai, ai, ai. Tá bom. Mas Deus criou o homem para dominar sobre as coisas. Deus gerou o homem para dominar sobre as coisas que Ele criou. O homem foi colocado no topo. Deus disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ou seja, coloquem a terra sobre o domínio de vocês. Sobre o domínio de vocês. Não, Deus não nos colocou aqui para passear na terra não, querido. Estamos enganados se estamos aqui achando que é só uma passagem. Tem crente que me dá nos nervos. Essa vida é só uma passagem. A pior passagem que tem é uma pessoa sem expectativa, esperança e visão, irmão. Essa é a pior passagem que existe. Você não está aqui na terra a passeio, não. Você está aqui para marcar esta geração e deixar um legado para as próximas gerações. Você está aqui para ser uma referência para alguém que vem depois de você. Nós não estamos aqui construindo nada para nós. Eu estou em 41 anos de idade, sou novo, amém? Amém? Por que alguns irmãos ficaram sérios? 41 anos, eu sou novo. Velho é 47 para cima. Mas diz que o vinho, quanto mais velho, mais azedo ele fica, mano. Tenho 41 anos de idade, irmão. Eu não sei se a nossa geração, não sei até onde vai. Não sei se vou até 60, se vou até 70. Mas que a gente vá até 60, tem mais 2 décadas de vida aí. Passa muito ligeiro. Passa voando, irmão. Talvez nem dê para fazer tudo aquilo que eu sonho. Mas eu vou preparar caminho para aqueles que vêm atrás. Talvez eu não veja a Sara Brasil com 5 mil membros, mas os nossos filhos verão. Sabe por quê? Porque alguém um dia começou a abrir buraco para eles construir, aleluia. Sabe o que mais me dói no coração? É ver pastores que criam um império, mas depois que eles morrem, o império morre junto com eles. Porque não prepararam uma geração. Você não cria nada para você, você prepara caminho para quem vem depois de você. Eu só quero, quando partir daqui, poder, antes de partir, olhar, chegar aqui na igreja, não sei se vai ser aqui, não sei como é que vai estar o negócio. Chegar aqui, né, velhinho, sentar ali e ter que pedir para poder trazer uma palavra, porque a igreja já vai estar dominada pelas próximas gerações. Nossos filhos, já pensou chegar para o meu filho, Richard, pai, pode levar uma palavra para a igreja? Bah, pai, é que hoje nós tínhamos uma programação, o senhor vê, fica meio difícil, o senhor fala demais, pai. Já pensou nossos filhos, irmão? Nossos filhos vivendo os nossos sonhos. Eu creio nisso, eu creio. Talvez tudo que a gente está fazendo, pastor, mas não vai dar tempo da gente viver, irmão. A gente não está aqui para viver, a gente está aqui, meu irmão, para preparar caminho. Aleluia. Davi fez a parte mais difícil. Quem você acha que fez a parte mais difícil, Davi ou Salomão? Salomão construiu o templo, irmão. Olha que bênção. Deus chega para Salomão e pergunta, o que ele quer? Sabedoria. E Deus dá sabedoria e riqueza. Quem é que não constrói um império com sabedoria e riqueza, irmão? Agora, quem fez a parte mais difícil? O pai ou o filho? O pai, sabe por quê? Porque durante anos Davi teve que colocar paz no reinado de Israel, teve que restaurar a casa de Deus em Israel, teve que unificar Israel e Judá. Davi teve que pelear, sujou as mãos de sangue, sujou, ele tropeçou, errou, mas Deus disse, ele tem um coração segundo o meu coração, aleluia. Ei, aplaude ele mesmo. Sabe por que Deus classificou Davi como um homem segundo o seu coração? Escuta o que eu estou falando. Como que um homem que mata, adultera, um homem que tem as mãos sujas de sangue, um homem de guerra, de espada,
Tem um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi, querido, sabia que muitas coisas ele não iria fazer, mas nem por isso deixou de continuar fazendo aquilo que Deus já tinha colocado nas suas mãos. Tem gente que quando ele descobre, não vai ser eu que vou fazer, então eu larguei tudo. Quem é que vai cantar domingo? Não é eu, então nem vou no culto. Quem é que toca domingo? Não é eu, então nem vou na igreja. Davi, quando Deus disse, você não vai construir, mas será a tua próxima geração. Davi não desistiu de continuar lutando para preparar caminho para os seus filhos. Aleluia, vamos lá, senão a gente já vai sair do esquema aqui. Escuta, coisas você domina, território você governa, pessoas você conduz. Grava isso, coisas você domina, território você governa, pessoas você conduz. Por isso Deus nos deu suas características para dominar, governar e conduzir. Tem muita gente que está invertendo. Tem gente querendo dominar pessoas. Deus não nos chamou para governar pessoas, para dominar pessoas. Deus nos chamou para conduzir pessoas. Nos chamou para dominar sobre as coisas e governar sobre a terra. Aleluia. Deus nos fez mentalmente, moralmente e socialmente semelhante a Ele. Porque, querido, só com uma mente, uma vida íntegra e sabendo viver socialmente, você consegue dominar, governar e conduzir pessoas. Você acha que Deus ia colocar qualquer um para governar, dominar e conduzir outros na terra? Porque escuta, Deus mandou eles fazer o que sobre a terra? Mandou eles o que? Encher a terra. Olha, sejam férteis, encham a terra, se multipliquem. Isso mostra que teriam pessoas. Então pessoas precisam ser conduzidas. Olha a missão que Adão tinha: dominar sobre as coisas, governar sobre a terra e conduzir pessoas. Mas para fazer isso, ele precisava do que, querido? Ele precisava de uma identidade de governo de Deus, uma identidade de domínio de Deus, uma identidade de condução que venha do céu. Você só vai fazer alguma coisa com excelência quando você fizer direcionado por Ele, aleluia, porque o único que fez tudo perfeito foi Ele. Todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa com a força do nosso braço, não dá certo. Agora, tudo aquilo que nós vamos fazer, que Ele já fez, a gente só vai mostrar para os outros. É isso que eu acho lindo. Tem coisas que a gente diz assim, olha o que eu fiz. Não, a gente não fez, Deus já tinha feito, a gente só apresentou. Você olha para a igreja Sara Brasil hoje, e eu acredito que isso é só o começo. Nós ainda vamos ter cultos aqui na quarta e no domingo, como foram naquela conferência, lotado. Não vai dar para fazer só um culto, vai ter que fazer 2 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Está gravando esse negócio, então daqui a alguns anos você vai olhar esse culto na internet, vai olhar lá no YouTube, no canal da igreja na Sara Brasil, e você vai ver. O Maico achou um vídeo de uns 8 anos atrás. A igreja era do tamanho do altar, e eu estava lá pregando. E eu liberei uma palavra, naquela época ainda era batista, eu não era nem crente. Eu falei assim: Deus está mudando, e virá sobre esta cidade um tempo novo. Sobre a Sara Brasil virá um tempo novo. Nós vamos viver algo completamente diferente do que vivemos aqui. Sabe, eu devia ter a igreja estava lotada, eu acho que tinha o quê? Umas 10 pessoas me olhando assim, ó. Amém. É triste olhar nos olhos de pessoas, irmão, que os seus olhos não brilham, que os seus olhos não são incendiados pelo Espírito. Pessoas que são como folha seca, que qualquer vento que sopra conduz. Quem tem identidade sabe em quem está fundamentado. Ei, aleluia! Deus fez o homem mentalmente, moralmente e socialmente semelhante a Ele, porque só assim o homem poderia ter domínio, governo e conduzir outros. Só domina quem tem poder, só governa quem tem autoridade, e só conduz quem é referência.
Aleluia! Escuta isso, só domina quem tem poder, só governa quem tem autoridade, e só conduz quem é referência, querido. A igreja perde o poder, perde o domínio. A igreja perde a autoridade, perde o governo. A igreja perde a referência, não conduz mais ninguém a lugar nenhum. Então Deus precisava colocar na terra alguém que entendesse essas coisas. As 3 características que Deus fundamentou para que o homem pudesse exercer com excelência aquilo que foi determinado, irmão, foi isso. Primeira coisa, mentalmente semelhantes a Ele. Quer dizer que os nossos pensamentos se assemelham aos pensamentos de Deus. Pensamos como Deus pensa. Você acha que Deus ia colocar Adão no Éden para ficar batendo de frente com ele? Eu não concordo, sabia? Adão trouxe todos os animais da terra aqui. Você lembra disso? Leu isso na Bíblia? Amém? Está escrito isso ou não? Deus trouxe os animais até ele para ele dar nome aos animais, sim ou não? Sim, irmão, aleluia! Está na Bíblia isso, para você que não leu ainda. Imagina Deus trazer todos os animais até Adão. Adão, está aí, dê nome aos animais. Senhor, sinceramente, eu acho que essa é uma função sua, não minha. Eu não concordo que eu tenha que dar nome para os animais. Você já imaginou? Você já imaginou Adão olhando para Deus e falar isso? Porque ele não pensa como Deus, ele pensa diferente. E trouxe Deus os animais para que Adão desse nome. E Adão classificou todos os animais da terra. Sabe por quê? Porque quem pensa como Deus, querido, não questiona o que Deus diz para fazer, simplesmente faz. Deus não ia colocar alguém que pensasse diferente dele. Por isso que se 2 não concordam, não podem andar. Se 2 não concordam, não podem andar juntos, infelizmente. Infelizmente, escuta, tem muita gente que já me procurou aqui na igreja para dizer que não concorda com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. Aí eu quero dizer uma coisa para você: você não quer que eu saia da igreja, né, irmão? Você não quer que eu saia da igreja. Então, se você não concorda, quem é que tem que sair? Sou eu? Eu não, sou pastor, pomba. Sai você. Porque se nós queremos andar junto, nós temos que andar o quê? Falei semana passada, nas quartas-feiras que muitos não vêm, nós estamos falando sobre unidade, o poder da unidade. Então eu falei sobre a unidade do corpo, unidade do espírito e a unidade do quê, querido? Do propósito. Nós andamos aqui, irmão, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Se pensarmos diferente, vamos ter conflito. Você acha que Deus ia colocar alguém para ter conflito? Não. Então ele precisava de alguém que pensasse como ele. Segunda coisa, Deus cria um homem moralmente semelhante a ele. A criação era sem mancha, sem maldade. Não havia o que ferisse a integridade do homem. Deus criou o homem puro. Aleluia. No homem não havia maldade, o homem não conhecia o mal. Então, quando Deus criou o homem, cria o homem com uma natureza moral sem mancha. Não havia nada que denegrisse a imagem e a integridade da criação. Sabe por quê? Porque a única coisa que tira a tua autoridade, querido, é quando a tua integridade está ferida. É quando a tua moral ela está corrompida. Então Deus teria que colocar alguém aqui com uma moral incorruptível para poder exercer autoridade. O homem não tinha pecado, o homem não tinha maldade, o homem não tinha mancha. Lá estava o homem puro. Puro. A terceira coisa, Deus fez o homem socialmente semelhante a ele. Deus não criou o homem para viver sozinho, irmão. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma atrapalhadora, ajudadora. Aleluia. Glória a Deus.
Por que teve marido que baixou a cabeça, ficou quietinho, a esposa cutucou? Estava ali Adão, no Éden, em paz, tranquilo. Sabe, quando Deus olha o homem com muita paz, isso incomoda ele. O homem precisa ter alguma coisa para testar a sua fé. Então, tem irmão que nem pisca. Fica tranquilo, irmão. Você não vai apanhar, não. Deus olha e vê o homem e diz: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E que ajudante. Que ajudante. Ela foi tão ajudadora que ajudou ele a cair. Aleluia. Mas enfim, Deus cria a mulher, forma a mulher da costela do homem. Está ali, homem e mulher os formou. Adão e Eva, querido, viviam em uma sociedade. Ou seja, e a partir dali deveriam fazer o quê? Deveriam procriar, encher a terra. Adão e Eva juntos iriam formar uma sociedade. Agora, escuta o que eu vou falar aqui. Deus não criou o homem para viver sozinho, mas também formou. Deus não formou o homem para viver sozinho, mas também não formou o homem, irmão, para ficar se relacionando com as pessoas de uma forma desagradável. Não. Deus criou o homem para que o homem pudesse ter um relacionamento sadio com o próximo. Por isso que Deus coloca no homem, dentro do homem, uma semelhança social, porque o governo de Deus é assim. O reino de Deus, ele funciona assim, a harmonia de relacionamento. Quando Lúcifer resolveu acabar com essa harmonia, Deus logo tirou ele fora. Porque no reino de Deus há uma harmonia de relacionamento. Então, o homem precisava ter dentro dele essa essência, a essência de harmonia para se relacionar bem. Porque como nós vamos viver numa sociedade se nós não nos relacionamos bem? Porque nós não precisamos ser iguais, mas nós precisamos nos relacionar bem. Precisamos nos relacionar bem. Então, eu quero que você só vá me acompanhando. Até o final dessa mensagem você vai entender aonde eu quero chegar. Então Deus coloca 3 características no homem. Vamos lá, acompanha comigo. Faz o homem mentalmente semelhante a ele, moralmente semelhante a ele e socialmente semelhante a ele. Essa é a identidade do homem, é o DNA de Deus que está no homem, para que o homem pudesse exercer domínio, governo e pudesse o quê? Conduzir. Aleluia! Mas daí as coisas começam a tomar outros rumos. As coisas começam a mudar. Fomos descaracterizados. Essa é uma estratégia muito sutil do inferno. Essa é uma estratégia muito sutil que o inferno tem usado para nos descaracterizar da nossa origem, para nos tirar da nossa origem. Estava tudo tão perfeito, estava tudo tão organizado, estava tudo tão bom como disse Deus, mas de repente a estratégia do inferno para descaracterizar aquilo que Deus formou foi tão sutil. Escute, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando a ele uma identidade que identificava a sua paternidade. Deus criou o homem para dominar, governar e conduzir. Deus criou o homem porque elegeu o homem nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já nos amava antes que nós tivéssemos nascido. Antes que você tivesse nascido, Deus já te amou, querido. Essa é a nossa origem, essa é a nossa identidade. Isso é o que Deus formou no homem. Tudo isso estava indo muito bem, estava dando muito certo. Sabe por quê? Porque o homem se movia debaixo de uma palavra. Agora você vai entender o poder que uma palavra tem sobre a vida de um homem.
o poder que a palavra tem sobre a vida de uma mulher. Amém? Tudo isso estava fundamentado sobre uma palavra. Escuta, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois de dar vida ao homem, depois de posicioná-lo, depois de direcionar, depois de colocar o homem debaixo de uma palavra de ordem, para garantir o sucesso do projeto, porque essa era a palavra de ordem de Deus ao homem, ou seja, Deus coloca o homem debaixo de uma palavra de ordem. As primeiras palavras de condução: dominem, encham a terra, frutifiquem. Essa é uma palavra de condução. Agora, uma palavra de ordem. Porque Deus já havia posicionado o homem: ó, vocês vão fazer isso. Vocês nasceram para isso. Façam isso. Depois de posicionar, depois de dar ao homem um sentido pela qual ele existia, Deus vem agora e libera uma palavra de ordem e coloca o homem debaixo desta palavra. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É um decreto, é uma palavra de ordem com um decreto. O homem se movia debaixo de uma palavra. O homem estava debaixo de uma palavra. A pior coisa que tem é quando Deus libera uma palavra sobre nossa vida, e não é por falta de entendimento que o homem sai debaixo da palavra de Deus, é por desobediência. Ninguém sai debaixo de uma palavra por não entendi. Deus nunca libera algo para você que você não vai entender. Deus não libera nada sem propósito, aleluia. Deus não libera nada que não tenha sentido. Então, se Deus liberar algo sobre a nossa vida, é porque a gente já entendeu. E se a gente saiu debaixo daquilo, é porque a gente quis. O homem se movia então debaixo de uma palavra, a palavra que garantia o sucesso do projeto. Vocês têm muita coisa para fazer, tudo isso aqui para cuidar. Vocês podem se alimentar do que quiserem, dominem sobre tudo, governem, direcionem, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Tudo isso estava fundamentado debaixo de uma palavra. Pois bem, essa é a estratégia do inferno para tirar o homem debaixo da palavra que move e conduz ele para o propósito de Deus. Cara, você acha que o diabo está preocupado? Você acha que o diabo está preocupado com uma igreja que não entende aquilo que Deus está falando? Claro que não. Tem lugares aí que estão assim de gente, ó, assim de gente, gananciosos, correndo atrás das suas mazelas, tentando curar suas dores, tentando alcançar os seus propósitos e os seus objetivos. Esse tipo de lugar, querido, não preocupa o inferno, sabe por quê? Porque a única coisa que traz abalo para o inferno é quando o homem entende a palavra que Deus libera sobre ele e se move sobre ela. Porque quando o homem se move debaixo da palavra que Deus libera sobre a vida dele, querido, é porque ele carrega nele uma identidade que o assemelha a Deus. É porque ele carrega dentro dele autoridade, poder, governo, domínio, referência. O inferno não se preocupa com igrejas cheias, se preocupa com homens e mulheres cheios de Deus. O inferno não se preocupa com templos abarrotados de gente, ele se preocupa com gente que pinga a glória. Aleluia! O sonho de todo pastor é uma igreja que cresce.
todo pastor sonha isso. Todo pastor sonha em chegar um dia na igreja dele e ver pessoas chegando 1 hora antes do culto e não tendo mais lugar para sentar. Aleluia. Aleluia. Esse é o sonho de todo pastor, querido. É o sonho de todo pastor. Mas primeiro temos que entender uma coisa: nós não fomos chamados para encher cadeiras de pessoas. Fomos chamados para encher pessoas com as verdades de Deus. E a igreja que pregar as verdades de Deus não vai encher cadeira, pode ter certeza. Porque quando Jesus começou a pregar verdades, quando Jesus começou a falar sobre coisas proféticas, quando Jesus começou a revelar acerca de quem Ele era, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo, meu irmão, começou a levantar pessoas e sair e ir embora. Gente começou a questionar, gente começou a não aceitar, pessoas começaram a ficar em dúvida: quem ele pensa que é, de onde ele tirou isso, que discurso mais duro. Porque quando as verdades começam a aparecer, as pessoas começam a se constranger. Aleluia. A ideia da verdade não é constranger, é libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Então se não está libertando é porque só está constrangendo. Quem se constrange foge. O Espírito Santo não está aqui para constranger, está aqui para libertar. Aleluia. Quem se constrange é porque não está liberto, por isso que foge. Que dura essas palavras, não serve. Vou procurar uma outra igreja para poder ouvir aquilo que eu preciso. Não, melhor dizendo, aquilo que eu quero, porque aquilo que você precisa, muitas vezes é o que você não quer ouvir. Aí está a estratégia do diabo, querido. Nos tirar debaixo da palavra que conduz a nossa vida. Assim foi no Éden, a serpente convenceu sutilmente a mulher. Distorceu o que Deus falou, levou a mulher a desobedecer uma ordem de Deus. A partir do momento em que a mulher desobedece a ordem de Deus, ela sai debaixo da palavra de ordem. A partir do momento em que ela sai debaixo da palavra de ordem, ela faz o quê? Induz Adão ao mesmo equívoco, ao mesmo erro. Automaticamente os dois saem debaixo da palavra de ordem. Imediatamente após os dois serem induzidos ao erro, a primeira coisa que eles percebem é que já não eram mais a mesma coisa. Vai dizer que não é assim quando você está muito bem com Deus e de repente você tropeça. É assim ou não é, irmão? Você está orando, jejuando, você está bem, você está feliz, você está sentindo paz no coração, você está se sentindo santo diante de Deus, mas daí de repente você dá um tropeço. Aí você vem no culto de domingo hoje, você está aqui pulando, gritando, dando glória a Deus, aleluia, batendo palma, vibrando. Domingo que vem você vem assim para o culto. É assim, não é? É assim, não é? Sabe por quê? Porque toda vez que a gente sai debaixo da palavra dele, toda vez que a gente é induzido, a gente percebe que já não é mais a mesma pessoa. A primeira coisa que a gente pensa: puxa vida, eu estava indo tão bem, e olha o que eu fiz. Aí você já não sabe mais quem você é, você já não sente mais o amor de Deus, você sente vergonha dele. Aí você já não sente mais a presença, você fica constrangido da presença. A partir do momento que os dois foram induzidos ao erro, eles perceberam que já não eram mais as mesmas pessoas. Ou seja, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva perceberam depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Que estavam nus. E tiveram vergonha. Ou seja, eles perderam a originalidade. A partir do momento em que eles saíram debaixo da palavra de ordem de Deus, eles já descobriram que já não eram mais as mesmas pessoas. Porque quando Deus os formou e eles estavam nus e não tinham vergonha. Mas a partir do momento em que eles saíram debaixo da palavra que os movia,
Eles perceberam que já não eram mais as mesmas pessoas, passaram a sentir coisas que não sentiam, passaram a conhecer coisas que não conheciam, e todas as vezes que saímos debaixo da palavra que nos conduz, nós começamos a ver outras coisas, sentir outras coisas, ter vontade de outras coisas, queremos ir para outros lugares, e já descobrimos que não somos mais a mesma pessoa que éramos nele, aleluia. Perdemos a originalidade, perdemos a identidade. E se perdemos a identidade, perdemos a referência. Se perdemos a referência, já não sabemos mais quem somos. Quem é a nossa referência? Aleluia, é Deus. E se nós sairmos debaixo da palavra que nos guia, perdemos a referência. Se perdemos a referência, já não sabemos mais quem nós somos. E escute, por isso que muitos não sabem o que fazer, porque quem não sabe quem é, nunca saberá o que fazer. Quem não sabe quem é, nunca saberá, querido, o que fazer. Sabe por que pessoas nos procuram e dizem assim: pastor, o que eu faço? Pastora, porque a pessoa precisa de uma direção. Não, nem sempre. É porque ela não sabe o que fazer, mas não sabe o que fazer por quê? Porque ela nem sabe quem ela é mais. Está na igreja porque, sabe, ela acostumou com a religião, acostumou a estar aqui, acostumou a ser socorrida toda vez que precisa, acostumou a ter alguém para ouvir as suas mazelas. Está na hora da gente sair desse evangelho, esse evangelho já não cabe mais para nós, aleluia. Está na hora de nós nos levantarmos para dominar, governar e conduzir. Está na hora da gente começar a entender que Deus quer nos reposicionar de novo lá no início, na origem, querido. Lá no início, na origem. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quem não sabe quem é, nunca vai saber o que fazer. Você fica pensando: o que eu faço? Mas eu não sei nem quem eu sou. Quem eu sou? O que eu sou? Se você não descobrir primeiro quem você é, você nunca vai saber para onde ir. Por isso que Pedro, quando Jesus estava no discurso duro, e aquelas pessoas, eu fico tranquilo. Esses dias eu estava pregando aqui, 2 mulheres levantaram e foram embora, não no meio, porque também eu me passei no horário, já era 10h30 numa quarta-feira. Mas é que o culto estava demais, né? Aleluia. Quarta-feira é bom, não é, irmão? E aí as irmãs estavam inquietas ali, mas elas estavam inquietas desde o início do culto. E eu comecei a sentar a lenha, sentar o sarrafo, e eu vi que as irmãs não estavam aguentando a pressão, e elas levantaram e foram embora. E quando elas foram embora, eu fiquei: puxa vida, os irmãos foram embora, esperaram terminar o culto. E o Espírito Santo falou assim: não reclama, Jesus estava pregando, foi quase todo mundo embora, aqui só foi 2. Jesus estava pregando e quase todos os seus discípulos, não eram membros, eram discípulos dele, foram embora. Jesus estava pregando e eles estavam levantando e indo embora, até que Pedro, Senhor, duras são essas palavras, quem as pode ouvir? Ou seja, ô Jesus, está todo mundo indo embora do culto aí, não vai ficar ninguém desse jeito, não dá para mudar a pregação, pastor, tem como pregar outra coisa, porque senão o pessoal vai começar a levantar e ir embora. Jesus, como era uma pessoa educada, como era alguém cheio de amor no coração, sim ou não? Era, sim ou não? Amoroso, carinhoso. Jesus era o amor andando no meio do ser humano, aleluia, era a essência do amor. Jesus educado, gentil, olhou para Pedro e falou: quer ir com eles também? Fica à vontade. Só que Pedro sabia quem ele era, querido. E quem sabe quem é, sabe para quem vai. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Não é para onde, é para quem. Para onde você vai, para qualquer lugar. Agora, para quem só tem um. Igreja, você pode procurar o que você quiser, mas você só tem que encontrar o mesmo Deus, é só isso. Cansei da Sara Brasil, vou para Sara Estados Unidos. Se Deus estiver lá, irmão, seja feliz. Porque você não tem que procurar um lugar, você tem que procurar Ele. Aleluia. Não é um lugar, é Ele.
Antigamente a gente falava para as pessoas: procure uma igreja próxima da tua casa. Não dá mais. Procure uma igreja próxima da Bíblia. Irmão, você ganhava alguém para Jesus e dizia assim: ó, a nossa igreja fica longe para você, então procure a igreja mais próxima da tua casa. Não dá mais para falar isso. Hoje a gente tem que dizer assim: procure a igreja mais próxima da Bíblia. Aleluia. Então, quando você não sabe quem é, você não sabe para quem ir e não sabe o que fazer. Olha a primeira coisa que Deus pergunta para Adão, querido. Olha a primeira pergunta de Deus para Adão: onde estás? Quando Deus desce na viração do dia para conversar com ele, quando Adão está escondido, está com vergonha, a primeira coisa que Adão fez foi se cobrir e se escondeu de medo. E Deus: Adão, onde tu estás? Chamando por ele, irmão, como se Deus não soubesse onde Adão estava. Deus sabia exatamente onde Adão estava. É Adão que não sabia mais onde estava. Quando Deus pergunta algo para nós, não é porque Ele não sabe a resposta, é porque a gente não sabe responder. Onde tu estás, Adão? A primeira coisa que Deus pergunta é isso. Deus sabia onde Adão estava, mas o homem já não sabia mais quem ele era. A segunda pergunta, olha só. Olha a segunda pergunta de Deus para Adão: quem te mostrou que tu estavas? Quem te mostrou que tu estavas? Nu. Sabe o que significa essa pergunta, querido? Quem tirou a tua identidade? Quem tirou a tua originalidade? Quem fez isso com você? Quem te mostrou que tu estavas nu? Porque na origem você não sabia. No princípio você não conhecia a nudez. Quem te mostrou isso? Quem revelou a você? A segunda pergunta de Deus é essa: quem tirou você da origem? O diabo devia estar dando muita risada olhando aquele diálogo entre Deus e o homem, mesmo porque na realidade ele não sabia os planos futuros de Deus, mas ele achava, porque o diabo é assim, sempre que ele consegue, sempre que ele consegue executar alguma coisa, ele pensa que venceu. Claro que não. Pode ter certeza, se o diabo cria alguma coisa para nos tirar do propósito, Deus gera milhões de outras coisas para nos trazer de volta para a origem. Aleluia. O diabo quebra a cuca para inventar uma coisa para nos derrubar, mas Deus, irmãos, faz gerar milhares de coisas para nos trazer de volta para o propósito. Mas naquele momento a palavra de ordem tinha sido quebrada. Qual era a palavra de ordem? Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Era um decreto. Quem te mostrou que estavas nu, Adão? Segunda pergunta: quem tirou a tua originalidade? Quem tirou a tua identidade? Quem tirou de você aquilo que eu tinha colocado em você? Perdeu a pureza, perdeu a inocência, perdeu a santidade. Toda vez que você perde a identidade de Deus, toda vez que você perde a originalidade de Deus, você perde a pureza, perde a inocência, perde a santidade. E escuta, é muito diferente pureza de inocência. É muito diferente. O inocente muitas vezes não tem noção do tamanho da maldade. Ele não vê maldade. Ele é inocente. O puro conhece a maldade, mas ele foge do que é ruim, porque seu coração é puro. Aleluia. Aleluia. Você não cai porque é inocente. Você não cai porque é inocente. Você cai porque saiu debaixo de uma palavra de ordem que Deus liberou sobre a tua vida. Terceira coisa, já estou terminando, fica tranquilo aí, calma o coração. Depois a gente vai para casa comemorar, amém? Aleluia. Hoje nós vamos lá para a avenida principal comemorar aí, fardado de exército, aleluia. Vamos lá, saudar o capitão. Estamos com você, capitão, aleluia. Ai, ai, ai. A terceira pergunta foi: comestes da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ou seja, havia uma palavra, querido. Quantas vezes Deus olhou para nós? Por que saísses debaixo da palavra que eu te liberei? Por quê?
Eu lembro uma vez, batizamos um rapaz aqui na igreja. E o rapaz, no dia do batismo, a gente sempre faz a pergunta de confissão de fé. Demétrio Silveira Pinto. É o nome que eu inventei agora. Libera sobre a vida do próximo filho que nascer aí. Pega essa unção aí desse nome aí para você aí. Porque o que vocês têm? Ó, se tiver algum Demétrio aqui na igreja, você aceita Jesus como teu único, exclusivo Salvador. Sabe o que o cara fez, irmão? O cara deu-lhe um berro aqui na igreja. Quem é que estava nesse batismo aí? Foi aqui na frente aqui. A gente achou que ele estava manifestando na água. Na hora eu pensei, nunca vi ninguém endemoniado dentro da piscina. Primeira vez, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? Eu até pensei na unção da água. Ele deu um grito assim que a gente que estava ministrando aqui no batismo levou um susto. Cadê ele? Cadê ele? Quantas pessoas assim? Quantas pessoas assim tomaram uma posição diante dele? E Deus os colocou debaixo de uma palavra. Onde estão? A pergunta que Deus faz é: onde está? Quem tirou a tua identidade? Porque quando você aceita Jesus e é batizado, você recebe o Espírito Santo, somos selados com o selo da promessa, somos marcados por Ele, carregamos uma marca sobre nós. Há uma identificação. Quem tirou a marca? Quem tirou essa identidade? Quem te mostrou? Sabe, querido, esse é o projeto do diabo. Sempre foi nos tirar debaixo da palavra que nos posiciona e nos conduz. Toda vez que você sai debaixo da palavra dele, você perde a posição e você não sabe para onde vai. Eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. Quem aqui já passou por isso, de se afastar um tempo da fé, irmão? Você se afasta, você volta perdido, você não sabe nem como começar de novo. E o pior ainda, porque a primeira vez que você aceita Jesus, Deus te reposiciona, as trevas são envergonhadas, o inferno é envergonhado, Jesus vai lá, te liberta, te restaura e tal, e de repente você dá aquela tropeçada, e quando você volta, o inferno volta rindo 3 vezes mais do que a primeira vez de você. Por quê? Porque a primeira coisa que o diabo vai dizer para você, você vai voltar e daqui a pouco você vai cair de novo, daqui a pouco você vai ser meu de novo, daqui a pouco eu vou te envergonhar de novo. Então todas as vezes que nós tropeçamos, fica mais difícil voltar. Por isso, irmão, se você está debaixo de uma palavra, não saia dela. Fique debaixo dessa palavra para que ela possa conduzir a tua vida, para que ela possa posicionar você, aleluia. Porque a ideia do diabo, sabe qual é que é, irmão? É tirar de nós 3 coisas: domínio, governo e condução. Como assim, pastor? Só domina quem tem poder, só governa quem tem autoridade, só conduz quem é referência. Só que se perdemos o poder, perdemos o quê? A autoridade. Perdemos a autoridade. Deixamos de ser o quê? Referência. Deixamos de ser referência, perdemos o poder, perdemos a autoridade, deixamos de ser referência. Sem poder não tem domínio. Sem autoridade não tem governo, sem referência não tem condução. O homem, escute, o homem, a partir do momento que saiu debaixo da palavra, que sai debaixo da palavra de Deus, querido, ele perde isso. Olha o que Adão perdeu. Adão perdeu o domínio sobre a terra, Adão perdeu o governo sobre o Éden, Adão já não era mais referência para a sua família. Olha o que aconteceu na sua família. O primeiro caso de assassinato aconteceu aonde? Na família de quem? Por quê? Porque o homem já não estava mais debaixo da palavra de ordem que havia recebido. Essa é a ideia do diabo. Toda vez que Satanás nos tirar debaixo da ordem,
da palavra de ordem, da palavra de Deus que nos conduz, nos posiciona, ele arranca de nós a autoridade, ele arranca de nós o governo, arranca de nós o papel de referência. É por isso que isso vai desencadear, sabe aonde? Em primeiro lugar, na nossa casa. Pais que não têm credibilidade nenhuma, mães que não são exemplo para nada, famílias destroçadas, famílias arruinadas, devastadas, porque perdemos o domínio, perdemos o governo, perdemos a referência. A ideia do diabo, querido, é fazer que o homem perca a sua identidade, a sua originalidade, para que não consiga mais dominar sobre aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, para que o homem não consiga mais governar sobre aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, para que o homem já não seja mais referência para as próximas gerações que estão por vir. Já pensou Adão tendo que contar para os filhos o que aconteceu? Já pensou? Adão tendo que contar para eles, e eles, poxa vida, pai, nós tínhamos tudo, então nós não precisávamos estar sofrendo como a gente está agora aqui, porque depois que eles foram expulsos do Éden, Deus disse: agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você vai trabalhar, você vai suar, agora você vai se virar, agora você vai ter um preço a pagar. E de repente, Adão tendo que contar para os filhos uma nova forma de se relacionar com Deus, de tentar se voltar para Deus de novo, tudo aquilo que perderam, porque deixaram uma palavra pode mudar o destino de você e dos teus filhos. Uma palavra pode levar você e as próximas gerações para o sucesso ou para a ruína. Para mim concluir, querido, ainda bem que nós temos um Deus que está sempre na frente. Ainda bem que nós temos um Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Ainda bem que temos um Deus que nos elegeu nele antes de todas as coisas existirem. Ainda bem que Deus tinha um plano para frustrar os planos do diabo. Ainda bem que Deus sempre está na frente, sabe por quê? Porque ninguém nunca vai tirar a originalidade dele. Ele domina e governa sobre todas as coisas. Deus viu a ruína do homem, mas ao mesmo tempo liberou uma palavra. Para você que gosta de ler Bíblia e gosta de entender as palavras que são liberadas, quando você lê, você tem que ler com senso profético a Bíblia. O diabo não percebeu. Não sei nem se o homem e a mulher perceberam, mas Deus está sempre na frente. O homem perdeu o seu lugar no Éden. O homem perdeu o seu lugar no Éden. A mulher, Deus liberou sobre ela dores na hora de dar o parto. E para você, porque fizeste isso, eu multiplicarei as tuas dores no parto. E você, serpente, você rastejará até os últimos dias, e do pó tu comerás, mas da descendência da mulher nascerá aquele. Escute isso, você que gosta de ler a Bíblia, aleluia. Da descendência da mulher dela nascerá aquele a quem te ferirá, aleluia, a quem esmagará a tua cabeça. Da mesma pessoa que o diabo induziu ao erro, Deus fez nascer aquele que veio para remir tudo aquilo que o homem deixou, que veio para remir tudo aquilo que Satanás destruiu. Da mulher que Satanás, a serpente, induziu ao erro, escute, aleluia, porque muitas vezes nós achamos que a mulher não tem papel nenhum, né? Que a mulher não é importante. Querido, a mulher é tão importante quanto o homem, porque Deus é tão poderoso que está sempre na frente. Sempre na frente, olhou para o diabo e disse: da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça, aleluia.
Da mulher, a mesma que foi induzida ao erro, nasceu aquele que veio para remir os nossos pecados e nos reposicionar de novo, e nos colocar debaixo da palavra de novo, e nos colocar debaixo do propósito de novo, para que nós pudéssemos voltar a exercer domínio, governo, e nos tornar referência novamente, aleluia. Para isso precisava vir alguém. Para isso precisava vir alguém, querido, que já tivesse governo, domínio, e que fosse referência, para restaurar e reposicionar de novo as coisas, para poder colocar o homem de novo no propósito. Deus precisava colocar na terra que Ele criou alguém novamente com a sua identidade, aleluia. Deus precisou voltar à origem, colocou de volta na terra alguém com a sua identidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Então Deus coloca na terra novamente alguém com o seu DNA, alguém com a sua identidade, aleluia. Para reposicionar de novo, para trazer a origem de novo, Deus coloca na terra de novo o Filho com a identidade do Pai. Jesus, quando veio, eu não vim aqui para falar de mim, eu vim só para falar daquilo que vi e ouvi do Pai, aleluia. Irmão, entenda isso. Jesus veio aqui para remir as coisas, Jesus veio aqui para reposicionar as coisas, Jesus veio aqui para desfazer as obras do diabo e colocar o homem de novo no lugar de onde ele não deveria ter saído. Voltar à origem, não é voltar ao passado, voltar à origem, voltar novamente e se reposicionar no lugar de onde não deveria ter saído, aleluia. Para isso, Deus envia novamente para a terra que Ele criou alguém com o seu DNA, com a sua originalidade, com a sua identidade, alguém que o inferno nunca poderia acusar, aleluia. Sabe o que Jesus disse aqui em João capítulo 14, versículo 30? Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele nada tem contra mim, aleluia. Ei, você está entendendo isso? Deus, para remir novamente, reposicionar o homem de novo, para dar mais uma oportunidade, 2, 3, 4, 5, eu não sei quantas, mas para colocar o homem de novo no domínio, no governo, na condução. Coloca sobre a terra de novo a sua criação perfeita. Ele coloca na terra novamente alguém com a sua identidade, mas alguém que o inferno não teria nada para poder apontar. Sabe o que Jesus disse? O príncipe desses dias já vem, mas ele não tem nada de mim. Só ele poderia reposicionar e remir novamente. Só alguém com o DNA dele de novo na terra, para reposicionar as coisas que foram tiradas do lugar, aleluia. Então escute o que eu quero dizer essa noite para você. Jesus pagou um preço para desfazer tudo aquilo que o diabo fez, e para reposicionar as coisas que Deus criou, e principalmente dar ao homem, e colocar novamente o homem no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então, se você saiu dessa posição, querido, se você um dia deixou essa posição, escuta isso. Você sabe que eu não faço apelo aqui na igreja, então é muito simples. A pregação já está terminando e nós já vamos ministrar um louvor agora. Se um dia você saiu dessa posição, se um dia você deixou isso, se um dia você saiu debaixo da palavra que Deus liberou sobre a tua vida, não perca mais tempo, meu querido. Saia correndo do teu lugar e se joga aqui na frente, e se joga nos pés dele, enquanto nós vamos adorar o Senhor, enquanto nós vamos aqui liberar a palavra sobre a tua vida, enquanto nós vamos aqui ministrar sobre você. Não tenha vergonha não, meu irmão. Tenha vergonha de ficar fora daquilo que Deus tem para a tua vida. Se um dia você perdeu o propósito, se um dia você perdeu o objetivo, se um dia você saiu debaixo da palavra, se um dia você
saiu da posição que Deus colocou você. Eu digo a você essa noite, querido, Deus quer levantar você de novo, porque essa nação precisa de homens e mulheres posicionados, homens e mulheres com o DNA de Deus, homens e mulheres semelhantes a Ele, homens e mulheres, aleluia. Fica de pé comigo, querido, fica de pé comigo, aleluia. E aqueles que realmente eles entenderam e que seu coração essa noite ardeu, não perca tempo, irmão, não perca tempo, saia correndo do seu lugar e se joga aqui na frente. Também, se você essa noite, meu irmão, mas eu estou bem, pastor, estou posicionado, eu estou legal, aleluia, e você quer deixar o Espírito Santo tomar você poderosamente essa noite, se você quer deixar Deus tocar você, aleluia, sai do teu lugar também, vem pra cá, vamos buscar a glória, vamos buscar a presença, vamos deixar o céu e a terra essa noite tomar esse ambiente, vamos deixar a glória de Deus invadir esse lugar, aleluia. Oh, Deus quer homens e mulheres nessa nação que governem, que dominem, que sejam referências, aleluia. Ei,